Fábio Rosa. Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero agradecer muito a iniciativa do deputado Júlio Lopes por esse debate necessário, esse debate tão importante aí para o nosso desenvolvimento, para a nossa democracia. E rapidamente aqui, pessoal, eu não quero, assim, cumprimentar toda a mesa, cumprimentar os nossos colegas reguladores que estão aqui, essa categoria a qual eu tenho muito orgulho de representar, uma categoria cujo o reconhecimento do seu trabalho técnico ele é feito nacional e internacionalmente, uma categoria que tem respaldo e que não tem faltado ao país nos momentos mais dramáticos, da nossa história. Então, eu creio que seja até desimportante, depois de todas as falas que foram colocadas aqui, a gente rememorar a importância e o papel das agências, no desenvolvimento econômico e na proteção da sociedade e dos direitos do consumidor. Acontece que a gente sempre é muito lembrado nos momentos de crise, Assim foi na pandemia, assim foi quando tivemos incidentes nas barragens lá com a ANM, assim foi recentemente na questão dos apagões, sobretudo em São Paulo. Temos responsabilidades imensas junto à sociedade brasileira, mas infelizmente a estrutura que nós temos recebido, como já disseram diversos dirigentes das agências aqui, essa estrutura ela não tem correspondido às nossas necessidades para o atingimento da nossa missão institucional. Uma série de cortes e de contingenciamentos orçamentários vem prejudicando muito a atuação das agências, Então, os presidentes já colocaram isso. Importante frisar esse comentário que acaba de ser feito aqui pelo Dr. Sandoval, que as agências elas são superavitárias em arrecadação e aquelas que não são superavitárias é porque elas praticam taxas que estão extremamente defasadas aí há mais de 15 anos e que precisam ser reajustadas imediatamente. Então, o governo ele precisa dotar as agências com as ferramentas necessárias para o cumprimento da sua missão institucional, Inclusive investindo numa estrutura nacionalizada para as agências reguladoras, para o seu trabalho de fiscalização, o que é essencial diante da missão nacional que essas agências possuem, A falta de pessoal, como foi colocado aqui, ela já é insustentável. Na média das 11 agências, aí nós estamos trabalhando com algo em torno de 2/3 do pessoal previsto em legislação. Isso gera uma série de problemas, porque isso reduz dramaticamente a nossa capacidade operacional e do ponto de vista da possibilidade de entrega do servidor. Hoje eu vivo com uma série de servidores que têm sofrido adoecimento, que têm sofrido processos de burnout, porque antigamente o trabalho que era feito por 40 pessoas hoje é feito por 8, o que era feito por 6 pessoas hoje é feito por uma pessoa. E é uma situação que, sem esses pré-requisitos, é muito difícil a gente avançar. Então, além da necessária criação de novas vagas e realização de novos concursos, e o parlamento pode contribuir apoiando a criação de novas vagas para as agências, porque o nosso quadro é subdimensionado diante da nossa missão institucional. Mas além da aprovação de novas vagas, da realização de novos concursos, é necessário e é urgente que todos os aprovados nos concursos da ANA, da Anvisa, da ANAC, da NTT, seus cadastros de reserva sejam imediatamente nomeados. Temos outros concursos aprovados, vai acontecer aí, estão acontecendo concursos, mas ainda está se dando numa proporção muito abaixo do que a gente necessita. E aí, aproveitando o espaço aqui para que nós possamos fazer um bom debate democrático, é muito complicado a gente falar em valorização e em fortalecimento das estruturas de Estado, sem a gente falar que existe um debate que está acontecendo na contramão, que é o debate de corte de gastos por parte do governo, que é o debate de diminuição do Estado. Quem fala em diminuição do Estado precisa visitar uma repartição pública. Quem fala em diminuição do Estado precisa visitar uma agência reguladora. Não é essa a nossa realidade. Estamos funcionando no limite há muito tempo e esse debate, os países que estão se desenvolvendo estão aumentando o seu investimento público, Então, assim, governo, parlamento não podem virar as costas para o interesse da sociedade, manter esse debate de corte de gastos, enquanto que a gente precisa, para fazer o nosso país funcionar, é de investimento.
Não existe regulação sem valorização dos seus profissionais. Então, como dissemos aqui e na apresentação do Dr. Sandoval, isso ficou muito claro, né? O corpo técnico das agências ele é reconhecido nacional e internacionalmente, mas ainda falta que esse reconhecimento venha por parte do Estado brasileiro. Nós tivemos um processo de negociação nesse ano, em que nós tivemos avanços, mas ainda estamos muito aquém da valorização adequada, que é a nossa equiparação remuneratória às carreiras do ciclo de gestão. A evolução do trabalho das agências e das competências das agências não foi e não tem sido acompanhada de uma revisão da competência dos cargos. Então nós convivemos hoje nas agências com dicotomias que são obsoletas e contraproducentes, como área meio, área fim, PEC e carreira, e que impede da gente enxergar o pessoal das agências reguladoras como um sistema especializado na atividade regulatória, que é o que acontece na prática. E é uma segmentação que não reflete aí, né, a realidade das agências. Não existe regulação sem governança adequada. Então, os cargos vagos nas direções das agências, eles prejudicam a governança e prejudicam o princípio da colegialidade. Então, o governo precisa promover a adequada nomeação para os cargos vagos, seguindo os critérios legais, escolhendo pessoas que possuem a devida competência técnica e que estejam cingidas do interesse público, que estejam preocupadas com o direito da população, que estejam preocupadas com o desenvolvimento desse país, né? Mas na demora do governo é possível que as direções das agências também sigam o que está disposto no artigo 10 da Lei 9986 e indiquem a precedência, respeito à precedência que está colocada ali na lista tríplice, né? Não, mas um minutinho que eu acho que é muito importante aqui, deputada, a gente fazer essa conclusão, né? Concluindo, não existe regulação sem autonomia técnica. E aí, quando eu estou falando de autonomia técnica, eu estou falando de autonomia do corpo funcional das agências, né? Que o governo tenha seus mecanismos de articular as políticas regulatórias com as políticas públicas. Isso acontece, é normal, acontece nos países desenvolvidos. A OCDE recomenda que o parlamento, como representante do povo, tenha seus mecanismos de fiscalização, de observação, de acompanhamento. Isso é legítimo. O que a gente perde é quando governo e parlamento tentam solapar a competência regulatória das agências e quer decidir questões que muitas vezes são questões científicas, técnicas, pela maioria democrática. E também é inadmissível a gente falar em ter uma instância que seja revisora, né, do trabalho das agências. Né? Só dando aqui alguns exemplos, deputado, né? O que aconteceu, por exemplo, no PL do veneno e o que aconteceu na pílula do câncer e acontece, né, com a questão técnica das agências, né? Então, o parlamento pode nos ajudar pleiteando vagas e, por fim, não existe regulação sem democracia. O que nós passamos como servidores da Anvisa durante a pandemia, sendo ameaçados de morte enquanto lutávamos pela saúde e a vida da população. E nesse momento em que o país se prepara para punir exemplarmente a tentativa de golpe de Estado, nós não podemos esquecer da quantidade de crimes que foram cometidos no curso da pandemia, na gestão da pandemia, que dizimou dezenas de milhares de brasileiros. Então, sem anistia para golpista e sem anistia para os criminosos da pandemia.